E o Bolsonaro está disposto a enfrentar as instituições, ameaça que não é para esticar a corda. Pois é, estimados, estamos de volta, professor Djalma Cremonesi, repercutindo agora há pouco a entrevista que o presidente Jair Bolsonaro falou na Band News na tardinha dessa segunda-feira. Primeiramente, ele passou um pano aí no ministro da Educação, ou ministro da Deseducação, o Arthur Weintraub, que ele, na verdade, rejeitou as críticas que fez ao Supremo Tribunal Federal, chamando de uma tropa de vagabundo, que por ele botava todo mundo na cadeia, e ele reforçou, aliás, o Weintraub, que foi numa manifestação de apoiadores do presidente, mas que não usou a máscara, que é lá no Distrito Federal obrigatória, e o governador editou lá uma multa de R$ 2.000 ao ministro da Educação, Weintraub. E o presidente da República, ao invés de tomar uma posição bastante enérgica, de uma demissão sumária pela afronta, daquela reunião que o Weintraub também colocou essa posição contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, e agora ele reforçou ainda. Seria um caso não apenas de demissão, mas também de penalização, de uma punição ainda maior, afrontando os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, ele reeditou essas críticas ao Supremo Tribunal Federal ao participar, na verdade, de uma manifestação de apoio a Bolsonaro em Brasília. Pressionado ao demitir o auxiliar, Bolsonaro desconversou, abre aspas, não foi prudente ir à manifestação um dia após o episódio do Supremo Tribunal Federal, apesar de não ser mesmo grupo nem ter nada de grave, disse o presidente. Não representava o governo, mas a si mesmo. Estamos tentando solucionar com ele. E sobre preferiu criticar a Corte Suprema, ao invés de defender Bolsonaro, sobre o inquérito das fake news, disse que é uma vítima, abre aspas, está à margem da legislação, busca e apreensão contra 29 simpatizantes meus e nenhum da oposição. É um foco de atrito, disse o presidente. E disse mais, disse que não provocou o Supremo Tribunal Federal ao estimular manifestações golpistas, das quais participou em frente do Palácio do Planalto. Diz ele, onde é que eu fui fonte de problemas para o país? Perguntou, alegando que placas pedindo o AI-5 não existem mais. Pois é, mas ele estava lá, apoiando as manifestações, contra o fechamento do Congresso, contra a volta da ditadura militar, contra o Supremo Tribunal Federal, e agora ele vem dizer que não. Dá a entender que Bolsonaro está, num certo sentido, mais calmo, mas ao mesmo tempo ele não deixa de afrontar as instituições. Também falou sobre a questão jurídica do artigo 142 da Constituição, que estabelece o papel das Forças Armadas. E ele fala assim, não pensava que também não precisava o Fux atender pedido do PDT, partidos com ligação com a China. É difícil de entender o que o PDT teria uma ligação com a China, PDT comunista, olha, é difícil. Para dizer qual o papel das Forças Armadas, e reclamou. As Forças Armadas são os garantidores da democracia e não aceitaria ordens absurdas, assim queira, e não seguir um fanático, um louco. Também reclamou do que classificou de interferência do Supremo Tribunal sobre a indicação do Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal. Abre aspas, dizer brutal interferência, disse, porque era meu amigo, e ameaçou, abre aspas, acho que em algum momento estou sendo paciente, complacente demais, não quero bater mão na mesa, né? Então, em tom de ameaça. Sobre o processo no TSE para a cassação da chapa,
por fake news, ele foi mais duro. Me julgar por uma página que ficou fora do ar por menos de 24 horas para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão? É inadmissível isso. Isso, no meu entender, é começar a esticar a corda. É começar a alimentar uma crise que não existe da nossa parte. Como vou dar um golpe se já sou presidente da República? Questionou. Mas Bolsonaro sempre teve uma vocação ditatorial, o sonho dele é governar tiranicamente. Se ele tiver oportunidade, se ele tiver apoio, ele põe por terra todos os princípios democráticos e governa-se de uma forma tirânica, com o apoio dos militares. E ele conversou ainda sobre o Sérgio Moro, conversou também sobre o Centrão, do toma lá e dá cá, que ele está distribuindo cargos, justificou que atirou no colo do Centrão, né, para segurar um processo de impeachment. Ele nega, claro, mas a verdade é isso. Falou contra a imprensa, falou do afiliado do Silvio Santos, do filiado o genro dos filhos, Silvio Santos, afiliado do Gilberto Kassab, e por fim disse que pretende ajudar a eleger em 2022 uma bancada grande de deputados e senadores alinhados com suas ideias de extrema direita, para quem se sente inimputável, nada de anormal. Então, Bolsonaro está coagido de um lado, mas por outro lado está contra-atacando. Então, preste atenção que o golpe poderá acontecer se ele tiver apoio das Forças Armadas. Abraço, até logo mais.